Muito boa noite, estas são já imagens do Estádio das Antas, poucos segundos depois do início do jogo entre Futebol Clube do Porto e Partizan de Belgrado. Porto que parte para este encontro com vantagem, uma vez que empatou fora de casa a um golo. Quer isto dizer que o 0-0 é um resultado favorável ao Porto, mas é óbvio que a equipa portista não vai partir para este jogo tentando segurar este 0-0. Obviamente será muito perigoso. Porto que vai alinhar com, ou que está a alinhar com Ovchinikov, secretários Jorge Costa, Aloísio e Esquerdinha, Paredes, Deco e Chainho, Capucho, Pena e Trulovic. Do lado da equipa jugoslava estão a jogar Ilic, Sirkovic, Rasovic, Gerasimovski, Jeremic, Trobok, Duliai, Ivic, Sacha, Ilic, Iliev e Rankovic, o jogador que marcou o golo na primeira mão. Horário final, temos o Porto com vantagem então por ter marcado um golo fora de casa, mas é óbvio que a jogar no Estádio das Antas a equipa portista vai tentar o mais rapidamente possível resolver esta eliminatória. Boa noite. De facto, penso que sim, o Futebol Clube do Porto não deverá descansar sobre o resultado alcançado em Belgrado. Vai com certeza tentar consolidar a eliminatória, a vantagem teórica que para já tem na eliminatória. Prevê-se de facto que no início do jogo, principalmente, o Futebol Clube do Porto seja a equipa mais ofensiva, a equipa que tente mais rapidamente chegar à baliza do adversário. Um jogo para já marcado pela chuva que começou a cair há poucos minutos, Miguel Terrão. É verdade, e essa é também a causa da pouca afluência de público aqui ao Estádio das Antas no dia de aniversário do Futebol Clube do Porto. 107 anos comemorados hoje pelo Futebol Clube do Porto. Creio que não estarão mais de 10 mil pessoas no Estádio das Antas para ver este jogo entre Porto e Partizan de Belgrado. É a segunda mão da primeira eliminatória da Taça UEFA. Já hoje a equipa do Boa Vista conseguiu seguir em frente. Ataque do Partizan. Trobok. Ivic. Ainda Trobok. Recuperou ainda a posse de bola Rankovic. Jogador perigoso sobre o lado esquerdo. Ivic. Entrega mal. Jorge Costa. Claro, o Luís Cerqueira, como era de prever, o Futebol Clube do Porto a voltar à estrutura normal com o Fernando Santos. Um 4-3-3, assim de uma forma muito linear, a abandonar o 4-4-2 experimentado em Belgrado. Precisamente em Belgrado, e houve 13 alterações em relação a esse jogo. As saídas de Nelson no lado direito da defesa, a entrada de secretário, e as alterações mais visíveis, essas porque implicaram a tal troca de esquema, os regressos de Grulovic e Capucho ao 11 em detrimento de Paulinho e Pizzi. Também a manutenção de secretário, apesar da contestação. Esta prova de confiança dada pelo treinador do Futebol Clube do Porto ao jogador secretário, com certeza que o ajudará a passar por esta fase má. Muita contestação, tem que ser muito forte psicologicamente o jogador do Futebol Clube do Porto. E ele que merece também a confiança de António Oliveira. Aí está, secretário, a jogar com Capucho. Eco para Capucho. Excelente Capucho, mas depois adiantou um bocadinho a bola e apesar da chuva, o relevado não está empapado, é muito rápido. Está em excelentes condições. Sim, mas de qualquer das formas a bola rolará rapidamente e talvez por isso Capucho tenha perdido a posse da mesma no lance anterior. Pelo menos não trava tanto. Pena em luta com Rasovic, ainda Pena, já na área. O goleador do Porto nos últimos 4 jogos marcou 6 golos. Este é Sirkovic, o jogador que esteve na origem do golo marcado pelo Partizan. Um lateral direito que deu excelentes indicações, principalmente porque faz todo o lado direito. Vimos também o árbitro da partida, é holandês. Chama-se Rolof Luins. É um nome muito fácil de pronunciar, não será bem assim, mas andará próximo. É consoantes a mais. Iliev, avançado da equipa, não, passa por Esquerdinha, depois faz falta sobre o jogador do Porto. A disposição tática do Partizan neste início do jogo também não surpreende muito.
Pensava-se que iria utilizar logo inicialmente um 4-4-2, mas de facto está a utilizar um 4-5-1, um claro reforço do meio campo, e apenas Ivica e Iliev na frente de ataque, sempre muito apoiado, seja por Ivic, seja por Ivic como Rankovic, que é o jogador primeiro a sair para o apoio direto ao número 17, Ivica e Iliev. Espera-se também que esta chuva que tem caído seja apenas um aguaceiro e que não seja constante, porque poderá prejudicar o desenrolar do jogo, pelo menos a manter este ritmo. O próprio árbitro agora parecia olhar para o céu a ver precisamente que está a chover bastante. E nada fazia prever depois do sol que fez esta tarde. De manhã também choveu, mas durante a tarde fez sol e nada fazia prever que a chuva ia cair e que cai cada vez com mais intensidade. Ataque do Porto, secretário, Capucho, Cheinho. Está 11 jogadores do Partizan dentro do meio campo defensivo, inclusive é o ponta de lança Iliev. Nota-se nesta imagem o número 17 mais adiantado, embora, como tu disseste, no meio campo defensivo. Pena tentava jogar com Deco. Os adeptos do Porto vão cantando para aquecer. Falta de Cheinho. Porto que depois de regressar a este sistema em campo maior, este sistema de jogo, venceu esse encontro por 5-0, já neste fim de semana bateu o Marítimo por 1-0, ou seja, 2 vitórias no regresso ao passado, se quisermos, em termos de sistema de jogo, ao tal 4-3-3, 4 defesas, 3 médios, 3 avançados, que o António Fidalgo já referiu, não tendo sofrido qualquer gol nesses 2 encontros. Falta de Paredes e o árbitro não gostou nada. Não gostou e Paredes deveria mesmo ter visto o cartão amarelo, já que faz falta sobre o jogador já sem ter possibilidade de chegar à bola. Traubach. Jogar com Duliai, um excelente trinco. Bom pormenor de Rankovic. Não passa por Jorge Costa. Capucho. A recuperação do capitão de equipa, Illich. Jogadores do Futebol Clube do Porto muito juntos ali numa faixa central do relevado. Com certeza que Fernando Santos quererá que abra mais a frente de ataque. Para já o técnico portista mantém-se tranquilo. Rankovic. Illich. Iliev. E o primeiro remate à baliza da equipa de Partizan. Remate efetuado por Ivic. Há que ter em conta estas opções para chegar à baliza contrária. Foi agora o caso do Partizan. Poderá e deverá ser também do Futebol Clube do Porto, porque, adiantando, está a chover e torna-se bem difícil para os guarda-redes segurar a bola de primeira. Iliev com esquerdinha. Na área de Porto estão já 3 jogadores de Partizan, mas não chega a haver cruzamento por mérito de esquerdinha. Pena. A sofrer falta. E agora o árbitro que há pouco admoestou Paredes verbalmente também poderia ter feito, porque esta falta é uma falta que impede contra-ataque, quase uma falta grosseira. Sim, e aquilo que eu disse sobre a falta de Carlos Paredes, que poderia ter visto o cartão amarelo, aqui também poderia ter visto, compensou o árbitro. Insistente o apoio dos adeptos do Porto à equipa azul e branca em dia de aniversário do Clube das Antas. Digamos que é também um pouco o António Fidalgo responder dos adeptos aos pedidos dos jogadores. Sim, penso que sim. Responsáveis técnicos também apelaram à calma, à serenidade do Clube das Antas. Talvez em resposta a esse apelo, também do Deco, não é? O Deco terá sido mais contundente no fim do jogo com o Marítimo. É bom para um jogador, quando está dentro do campo, sentir apoio
sentir este apoio que os jogadores de futebol sentem agora. Os assobis só podem enervar, só podem tranquilizar. Aloísio. Parou de chover. Jorge Costa. Está uma boa notícia para o jogo. Secretário a avançar. A perder a posse de bola. Mas bem o Futebol Clube do Porto a pressionar imediatamente os adversários, mesmo junto à área de Radiz Ilic. Mas já as equipas quase que encaixam, vão cercar uma na outra, estão a jogar de uma forma muito coesa, muito compacta, embora arriscando. Ali uma falta sobre o Cheinho. Sim, exatamente. Embora arriscando pouco, também é natural, estamos no início do jogo. Pena, bem. Aqui está o lance de há pouco. Falhou a intervenção do jogador de Partizan. E depois a agarrar Cheinho. Desequilibrando o jogador do Futebol Clube do Porto. Ficou por marcar uma falta que até podia ser perigosa, porque era mais ou menos próximo da área. Aloísio a proteger a queda da bola. Paredes, jogador paraguaio, convocado para o jogo frente à Colômbia, o jogo naturalmente da seleção do Paraguai. Deco, bem Deco para Pena. A recepção é que não foi perfeita, longe disso. Passe demasiado longo para a velocidade de Deco. Para já as equipas jogarem de forma a apostar no erro do adversário. Exato, sem arriscar muito, como disse, com problemas mais a nível defensivo, problemas não notórios, mas com a preocupação latente de não sofrer golos, mais do que propriamente tentar marcar. Por isso se joga tanto naquela zona central do meio-campo. Trobok. Esquerdinha no apoio a Cheinho. O lançamento é para a equipa do Porto. 0-0 ainda. Primeiros 12 minutos de jogo. Um compasso de espera para que Esquerdinha aperte a chuteira. Aí está o pormenor que podemos ver nesta altura. E a bola à espera que Esquerdinha pegue nela para fazer o lançamento. Cheinho a cair para a esquerda do ataque. Drulovic. Trobok a fazer a dobra. Ele é o médio defensivo da equipa do Partizan, um médio quase omnipresente. Ele está, ou pelo menos no primeiro jogo, esteve em todas as zonas do terreno defensivo, quer a dobrar os laterais, quer a ajudar os centrais, quer na posição natural que é à frente da defesa. É um jogador bem interessante este Duliai. Há um grande conhecimento por parte do Partizan, dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Nota-se isso nas marcações individuais que são feitas principalmente a Capuz e Drulovic. Marcações homem a homem. Drulovic, bem conhecido dos jugoslavos, ele joga na seleção da Jugoslávia, já jogou em Belgrado, não no Partizan, mas num outro clube, no Rado Belgrado, mas já lá vão também muitos anos. O Futebol Clube do Porto pode tentar explorar essa marcação homem a homem. Capuz há pouco tentou-se sair da zona de ação, saiu mesmo da zona de ação, logo acompanhado por Sirkovic. Abriu-se ali um buraco no flanco esquerdo. Com certeza que os jogadores do Partizan também terão ordens para compensar essa saída. De qualquer das formas, pode ser uma zona de penetração para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Aqui está a falta sobre Pena. Livre. Vai levar a bola certamente até a área ou até à baliza do Partizan. A esquerdinha, não. É Drulovic ou Deco.
creio eu, para fazer cruzamento. Não acredito que tentem o remate direto, embora com estas condições do relevado. Esquerdinha está ali perto, poderá ser solicitado. Deco a tentar recolocar em Jorge Costa. Cheinho. A recuperação de Jeremic, contra-ataque do Partizan com 4 homens. Rankovic a aparecer na direita. Ele que é esquerdino. Está a dominar a bola com o pé esquerdo Rankovic. O apoio de Sirkovic. Rankovic. Esquerdinha a limpar a jogada para o Porto. Capucho. Não é fácil para o Porto fazer contra-ataque porque ficam sempre 4 ou 5 homens de Partizan atrás. Secretário. Não entregou bem. Contra-ataque da equipa de Partizan. E Jorge Costa a interromper. Lançamento para o Porto. A bola tocou ainda no jogador do Partizan. Paredes. Deco. Anda a jogar o árbitro. Gerazimovski. Sirkovic. Razovic para Gerazimovski. Há pouco o António Fidalgo falava nas marcações. Razovic, o homem que tem neste momento a bola, não dá 1 centímetro ao brasileiro. Pena. Ivic. Gerazimovski. A equipa de Partizan também sem espaço para penetrar no meio campo do Porto. Aloísio com Iliev. Excelente pormenor de Iliev. E agora fora de jogo. Má opção de Trobot. Poderia ter solicitado outro colega, outro companheiro, se desmarcava e não estava em posição regular. Do lado esquerdo, vemos aqui na imagem. Ficou irritado Renato Santos com a facilidade com que o Partizan entrou na defesa do Futebol Clube do Porto. Pediu mais calma aos seus jogadores. Drulovic para Deco. Deco para Pena, fora de jogo, que não me parece bem assinalado neste caso. Embora Pena também já não chegasse à bola, isso é certo. Primeiro fora de jogo de Pena no jogo. E aí está. Não é bem assinalado porque Pena está na linha do penúltimo defesa do Partizan. De qualquer forma também não chegaria à bola, mas fica ali o erro do árbitro assistente. Drulovic. Capucho. Ainda Capucho à procura de espaço longe do lado direito do ataque. Esta equipa do Partizan ainda há bem pouco tempo empatou em Roma frente à Lazio, não esta temporada, mas há 2 épocas atrás. É uma equipa que consegue ter também uma estrutura defensiva sólida, sendo sobretudo uma equipa de nível em casa. Aí sim, e demonstrou, principalmente durante a primeira parte, frente ao Futebol Clube do Porto. Mas vê-se que é uma equipa bastante compacta, uma equipa jovem. Muito jovem, com uma média de idade de 23 anos. Não é normal da alta roda europeia. Mas é uma equipa vendedora de talentos, portanto quase todos os anos sofre alguma sangria, aposta na formação e com resultados bem à vista. Jorge Costa a fazer falta. Não é fácil para os centrais de Porto lidar com a velocidade de execução dos avançados do Partizan. 2 médios sempre em apoio a Iliev, são Ilic e Ivic. Trobok, a jogar a equipa do Partizan no meio campo do Porto. Iliev, não é um ponta de lança fixo, ele cai para as posições de extremo, principalmente para a direita, porque do lado esquerdo Rankovic segura grande velocidade e também ocupação de espaço. Aqui uma falta de Cheinho sobre Iliev, livre
Vai levar a bola até a área do Porto. É Rankovic quem se prepara para marcar esse livro. Sim, eu tenho um pé esquerdo portentoso. O Chinikov terá que ter muita atenção. 6 jogadores do Partizan próximo da área do Porto. Foi fácil para Luís o corte desta jogada. Capuz para Deco, contra-ataque do Porto agora. Deco tem Drulovic à esquerda. Drulovic. Não era fácil a recepção porque ele teve que dar 2 passos atrás para receber o passe de Deco. Drobok. Buliai. Muita movimentação no meio campo do Partizan. Os jogadores sempre a quererem ser solicitados, a desmarcarem-se constantemente. Muita dificuldade para a equipa do Futebol Clube do Porto recuperar a posse da bola. Já ultrapassamos os primeiros 20 minutos, 0-0. Para já vantagens que está do lado do Porto por via do empate a 1 golo em Belgrado. Rankovic. Duliai. Bola no capitão, Sasa Ilic. Pode surgir o remate perigoso, este remate feito por Ivic à baliza de Ovchinikov. Rui, mas fica uma jogada muito bem construída pela equipa do Partizan, com muita paciência, como eu disse há pouco, com constantes desmarcações de quase todos os jogadores naquela zona do terreno, e assim a conseguirem, de certa forma, ludibriar a defensiva do Futebol Clube do Porto e alcançarem uma posição de remate. Aí vai o Porto, Drulovic tentava servir Pena. Porto que ainda não criou uma única situação de perigo junto da baliza de Radiza Ilic. O problema estará, ao meu ver, no meio-campo. O meio-campo do Partizan está a mostrar-se mais forte até o momento. Consegue gerir melhor a posse da bola e recuperá-la de uma forma mais rápida que a equipa de Fernando Santos. Deco a perder a bola numa zona difícil e depois falta de Jorge Costa, que vai ver o cartão amarelo. Primeiro amarelo da partida para Jorge Costa. Terá sido por esta falta e pela anterior. Digamos que foi um pouco também pela acumulação de faltas. Não deixa de ser também complicado gerir com o Iliev pela frente, gerir a situação com o amarelo, principalmente porque esta equipa de Partizan tem uma rapidez de o maior parte dos jogadores de execução que é perigosa para quem defende. Esquerdinha agora a levar a melhor sobre Iliev. Alguma precipitação continua a haver na equipa de futebol do Porto. Agora foi ver de Carlos Paredes, estava completamente só. Poderia ter tentado sair a jogar com os colegas de equipa. Preferiu um charuto, se me é permitida a expressão, para o meio campo contrário, oferecendo a bola aos adversários. Fernando Santos não para de pedir calma aos seus jogadores. É o que parece fazer mais falta ao Porto nesta altura. Calma na transposição, principalmente no meio campo para a frente. Continua a aparecer uma equipa intranquila. Aí está a equipa de Partizan a jogar sobre o meio campo do Porto. Drobok para as costas de Secretário. Rankovic com pontapé de baliza para a equipa do Porto. De qualquer forma, fica aqui mais um apontamento a surgir nas costas de Secretário Rankovic. O Secretário terá tocado na bola contra as pernas de Rankovic. Está a toca na bola, boa a decisão do árbitro. Esteve bem Secretário porque naquela altura, se não toca na bola, poderia ser ultrapassado e eventualmente poder cometer também uma falta que seria já ali no limite da área, creio mesmo que dentro. Era perigosíssimo, mas no 1 contra 1 para já os jogadores do Partizan estão-se a mostrar muito fortes. Capucho à procura de Pena. Numa altura que o técnico do Partizan manda aquecer os jogadores. 3 jogadores. Pena vai tentar recuperar a bola. Drulovic para a sobra. Fica fácil para o guarda-redes, que ainda assim
viu que foi o jogador do Partizan a tocar antes do Drulovic e não arriscou a agarrar a bola, como é óbvio, seria livre indireto contra a equipa do Partizan. Está bem melhor a equipa do Partizan nesta altura em termos de ocupação de espaços no campo. Como se previa, António Fidalgo, apesar da vantagem do Porto ter marcado golo fora, no empate a um golo, uma eliminatória complicada para os portugueses. Sem dúvida, quem teve a oportunidade de ter o primeiro jogo, o jogo em Belgrado, sabe bem do valor da equipa do Partizan. Secretário, com cruzamento, pena, e a primeira jogada de perigo para a baliza do Partizan. Um bom cruzamento de Secretário, pena a concluir. Mas esta situação pode ter reflexo no próprio jogo, já que me parecia que com alguma facilidade, ou com a facilidade aparente com que os jogadores jugoslavos trocavam a bola, estava de certa forma a motivá-los e a causar alguma intranquilidade na equipa do Futebol Clube do Porto. Pode este lance ter o condão de alterar as coisas. Secretário, outra vez à procura de pena. Antecipou-se Razovic. Razimovski. Duliai. Capucho a dar-lhe luta. Boa a pressão de Capucho a não permitir a saída de passe. Esquerdinha. Aí está, não é fácil ao Futebol Clube do Porto recuperar a posse da bola. Já chamei a atenção para o facto, mas volto a repetir, atentem na movimentação constante dos jogadores jugoslavos no meio campo. Uma bela equipe, este Partizan não é de admirar que nos próximos 2, 3 anos coloque um par de jogadores desta equipa em grandes clubes. Acabou este ano de transferir Kessman para o PSV, ele que ainda nesta jornada da Liga dos Campeões fez um grande golo ao Manchester United, um jogador que valeu 3 milhões de contos à equipa de Belgrado. E além de um grande golo, fez um grande jogo. Foi o melhor jogador em campo, sem dúvida. Jovem também. Esquerdinha. Aliás, a escola jugoslava é simplesmente conhecida. Drulovic é o exemplo que o Porto tem dessa escola jugoslava. Apesar de, e pela razão que todos sabemos, nos últimos anos, as dificuldades serem bem patentes, estarem bem patentes. Operação de Deco. Cheinho. Com o braço. A intervenção do jogador do Partizan. Bem Deco a colocar logo em Drulovic. Pena na área. Drulovic a ganhar um canto. A bola tocou no jogador do Partizan. Exato, é pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Não deixa de ser curioso que é o árbitro assistente do lado contrário que marca o canto e não o árbitro que estava mais próximo. O primeiro canto da partida favorece o Futebol Clube do Porto. Atual Fernando Santos. Talvez a espontaneidade de Deco. E aqui um pormenor delicioso. À brasileira. Esquerdinha. Com o peito e com o nariz. Deco. Tentativa de sair em contra-ataque da equipa do Partizan. Bem, Paredes. Esquerdinha, ficar com a sobra. Drulovic. Drulovic tentou o remate. Era um remate perigoso se atingiria a baliza. Mesmo assim foi um remate perigoso porque o desvio podia ter traído o guarda-redes. Segundo canto para o Porto, quase consecutivo. Estão 5 jogadores de Porto na área. Mas ninguém para o remate de Ressaca. Contra-ataque do Partizan. Sacha. Ilic. 3 para 3. Do lado esquerdo está sozinho Rankovic. O passe é para lá. Iliev. Muito bem. Esquerdinha. A dobrar os centrais. Tira um ídolo ao pontapé de canto. Capucho. Secretário. Espaço para penetrar no campo contrário. Esquerdinha. Parece mais serena agora a equipa de Porto na transposição para o ataque. Esquerdinha. E o terceiro canto para a equipa de Porto.
É, de facto assim acontece, Cerqueira. Parece-me que acertei quando disse que aquele lance de pena poderia mudar o rumo dos acontecimentos, podia alterar o cariz do jogo e de facto a partir daí a equipa do Futebol Clube do Porto, mais tranquila, consegue criar situações de mais apuro na baliza de Illich. Neco para o canto, outra vez marcado da mesma forma, sem força. Não é nada usual nesta equipa do Futebol Clube do Porto. A provocar alguns sinais de impaciência também, meus amigos. Esquerdinha. Excelente o cruzamento de Esquerdinha. Faltou ali um ligeiro desvio. Não era preciso mais para colocar a bola na baliza. Eu disse há pouco que não era nada usual nesta equipa do Futebol Clube do Porto, porque sabe-se das épocas anteriores que um dos trabalhos de Fernando Santos é exatamente esse. Tem várias soluções demonstradas pelos jogadores durante os jogos para a marcação de cantos. Daí a repetição ao primeiro poste e da forma como foi por Deco ter surpreendido. Paredes conseguiu interromper definitivamente a jogada no meio campo do Partizan. Pena, um avançado que dá muita luta na recuperação de bola. Grulovic. Ainda a dividir a jogada. Esquerdinha. Pena a conseguir um remate acrobático. Surpreendeu o defesa que não esperava que Pena rematasse daquela forma. Adiante que até eu fiquei surpreendido com a forma como Pena rematou. Mas de facto um jogador com uma espontaneidade de remate nada usual. Veja-se, a entrada da área. É que o árbitro não considerou falta. Uma semi-bicicleta talvez, a pé do lado. Era um lance válido. Pena que eu acredito que, por muito fosse a confiança dos dirigentes do Porto e do treinador do Porto nesta contratação, terá surpreendido toda a gente pela imediata rentabilidade que deu à equipe. Sim, penso que superou todas as expectativas. 6 golos em 4 jogos e já muitas camisolas a fazer mexer, vendidas, portanto a fazer mexer também a máquina do marketing. Secretário. Cheinho. Já está de frente para a baliza contrária. Porto melhor nestes últimos minutos. Já passamos a meia hora de jogo. Falta de coordenação. Grulovic solicitava a entrada de Cheinho numa diagonal. Cheinho não compreendeu, estava completamente estático. Parece-me que da forma como o jogo está fechado e podendo o Porto tentar surpreender nos espaços, Alenichev seria um jogador importante no meio campo. É dono de uma capacidade individual ao nível técnico que é de realçar. É um jogador que consegue, por isso mesmo, causar grandes desequilíbrios. Aliás, foi importante, apesar de não ter jogado muitos minutos, foi importante a entrada de Alenichev no jogo da primeira mão. Mas para já a estratégia de Fernando Santos é tentar dar grande consistência ao meio campo. Claro que aposta no ataque, por isso tem Capuz, Grulovic, Pena e mesmo Deco. Também há uma preocupação nítida em que a baliza de Ovtchinikov esteja salvaguardada. É um jogo terrível, com o resultado de 1 na primeira mão. E a equipa do Partizan que ia assustar nesta aproximação à baliza de Ovtchinikov. Aloísio não arriscou a intervenção porque se toca na bola podia até ele enganar o próprio guarda-redes. Ovtchinikov estava atento. Drobok. Sirkovic. Drobok. Para a frente tem Iliev. Também Ivic. Jorge Costa bem. Chegou depois Cheinho. Ivic. Rankovic. Ainda o Partizan colocar vários homens na área do Porto. Segunda vaga deste ataque do Partizan, com um remate a bater nas costas do próprio Iliev.
funcionou como defesa do Porto. O equilíbrio continua a ser a nota dominante, apesar de nos últimos minutos o Futebol Clube do Porto estar melhor, estar mais forte, mais tranquilo. Mas esta equipa do Partizan não está adormecida. De imediato a responder e criar uma situação algo complicada. Iliev. Luizio a obrigar o avançado a recuar. Sirkovic. Está já 4 homens à frente da linha da bola, a colocar rapidamente os jogadores perto da área, o Partizan. Aqui embaixo é visível a velocidade com que os jogadores do Partizan se movimentam na frente da ataque. É o Partizan também que está em desvantagem nesta eliminatória, portanto a equipa que tem que correr atrás do resultado, embora jogue fora de casa. E que tem que correr mais riscos. Até agora ainda não assumiu esses riscos, mas se as coisas continuarem desta forma, é natural que mais tarde aumente. Bom pormenor de Deco e depois o remate do brasileiro do Porto. Deco simulou 2 vezes o passe para Drulovic. Tentou surpreender. Temos para já neste jogo 2 jogadas com maior perigo, um remate de Ivic ao lado e outro de Pena de cabeça por cima, um para cada lado em termos de jogadas mais perigosas, portanto a não abundarem muito as jogadas de perigo, num jogo muito tático. Era previsível aquilo que está efetivamente a acontecer. Um jogo de resultado imprevisível. Pena a sofrer falta, agarrado com insistência e cartão amarelo para o jogador de Partizan. Vai com certeza ver. Dulia. E se há pouco falaste nas dificuldades de Jorge Costa em gerir o cartão amarelo, Agora este jogador também vai ter... Duliai, exato, porque joga ali numa posição, já o referiste, é o médio mais defensivo, que dobra, inclusive, para trás, é o primeiro tampão à ofensiva do adversário, às tentativas do Futebol Clube do Porto avançar no terreno, por isso numa posição, uma posição em que também tem que recorrer, por vezes, às faltas. Nesse caso, igualdade de 2 jogadores com funções defensivas importantes com cartão amarelo, com um terreno difícil para quem defende. Luizio. Jorge Costa a complementar. Luizio. Procura de uma linha de passe. Excelente Luizio para Cheinho. Era boa a intenção de Cheinho, não chegou Drulovic. O passe foi curto. Excelente rentilhado da equipa de Partizan agora a passar pelo meio campo do Porto. Só depois travado por Jorge Costa. E aí vai uma segunda tentativa. Drulovic pode criar perigo neste contra-ataque do Porto. 3-3, Capucho à direita. Deixa em quem recebe. E depois um canto cedido por Duliai. 5º canto para o Porto. Nenhum para o Partizan. Do número de grandes claramente favorável ao Porto. Deco para levantar mais a bola, Pena por pouco que não chegou, mas o Porto só tinha colocado 3 jogadores na área. Desta vez Jorge Costa ficou atrás porque há pouco o Porto ia sendo surpreendido a partir de um canto. Exatamente. Talvez seguindo indicações do banco, não ficaria surpreendido com tal. Jorge Costa não arriscou a subida. Pode também ter a ver com o cartão amarelo. Muitas vezes, em situações idênticas, quando Jorge Costa tenta regressar, tenta também travar a possibilidade de contra-ataque do adversário e, muitas vezes, recorrendo à falta. Daqui a pouco vamos entrar nos últimos 5 minutos. Convém referir, Rui, que apesar da escassez
em termos de ocasiões de gol. Está a ser um jogo bastante interessante a nível tático, a nível de capacidade individual e coletiva das equipas. Um jogo para análise constante de quem gosta destas coisas do futebol. À procura de Pena, claramente. Esteve bem no roubo de bola do Vlahovic, depois não tão bem no cruzamento. Mas é importante que os extremos do Porto, Vlahovic e Capucho, possam recuperar estas bolas no auxílio meio campo e possam lançar de imediato contra-ataque. Essa é a ideia, seguramente, a estratégia para este jogo de Fernando Santos. Um 4-5-1 muito claro quando se defende, quando se tem que tentar a recuperação da bola, transformado rapidamente num 4-3-3 ou num 4-2-4 mesmo, quando na tentativa de chegar à baliza do adversário. Capucho ainda não entrou muito em jogo, Capucho. Paredes, Vlahovic vai ficar com a sobra do lance. Optou pela simulação, não foi a melhor opção de Vlahovic. Vlahovic, Deco, Capucho. Vai lá passar por três jogadores criativos do Porto. Capucho, bem para Deco. Para Drulovic ou para Pena, pode marcar Pena. E grande defesa de Radiz Ilic, evitar o golo do Porto. Foi a melhor jogada do desafio. Excelente a combinação de Drulovic, Capucho, Deco. Deixa-se Pena que foi agarrado na área. Vamos ver o lance. Eu fiquei com essa ideia, na altura. Vamos ver aqui, está, exatamente, por duas vezes agarrado. Ainda conseguiu o remate de Pena. Porque Pena insistiu na jogada, o árbitro não marcou, ou melhor, se calhar foi ao contrário. Pena insistiu porque viu que o árbitro não marcou falta, mas foi agarrado na área. Aí podia haver motivos para a penalidade. Fez bem Pena, Rui, porque estava em clara situação de fazer golo. E não é muito costume em Portugal ver-se atitudes como esta. Pena preferiu tentar o remate, em vez de se deixar projetar para o chão, e quase conseguiu. A melhor situação de golo, sem dúvida. Também na melhor jogada de ataque do Futebol Clube do Porto. Deco agora optou por bater o canto ao segundo poste. Surpreendeu todos, inclusive os companheiros de equipa. E revemos o lance mais perigoso da partida. Ilic a evitar o gol de Pena. Cheinho. Porto bem melhor nos últimos 15, 20 minutos de jogo. Ganhar um canto 7. Aumentaram claramente os índices de confiança dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Após a tal jogada de Pena. Sem dúvida. Nós temos um jogo antes da cabeçada de Pena, aquele lance com cabeceamento perigoso, e outro depois. Pois, claro. Deco, Drulovic, Pena a surgir, um remate. Estava lá também Jorge Costa. Teve sido atrapalhado até um pouco, não, Miguel? Pareceu-me isso também. Só cruzamento com a parte fora de pé. O remate acaba por ser de Jorge Costa. Pena estava de frente para a baliza, o remate foi de Jorge Costa. Tenta uma aproximação à baliza de Porto, a equipa de Partizan de Belgrado. Ovchinnikov. Um susto para o guarda-redes. Mas já deu para ver que não está fácil também este tipo de terreno para os guarda-redes. A bola está molhada, está escorregadia. Logo a seguir, Ovchinnikov limpou as luvas ao equipamento. E quando um guarda-redes larga a bola assim, tu podes contar melhor que o Rui Cerqueira. Ontem estiveste em Moscou. Foi um gol marcado pelo Sporting a partir de um lance semelhante. Forma, creio também que o Ovchinnikov, vivemos aqui a repetição da jogada, tinha mais ou menos controlado o número de jogadores contrários que estavam na zona e sabia que podia arriscar. Provavelmente na próxima irá tirar a bola para longe a soco. Temos aqui um dado interessante no jogo, 65% praticamente de aproveitamento de tempo útil, o que é elevado em relação ao que é normal. Poucas paragens, a bola muito em jogo, embora sem muitos lances de perigo, mas a confirmar o tal dado, um jogo interessante entre Porto e Partizan. Taticamente está a ser rico o jogo. Acho que é um jogo mais para puristas do futebol.
para além dos golos, gostam também de outros pormenores. Claro, se houvesse golos ainda melhor, mas não havendo, pelo menos que seja um espetáculo agradável, como está a ser. Estamos praticamente sobre a hora para intervalo. 0-0 entre Porto e Partizan. Porto empatou a um golo na Jugoslávia. Tem por isso vantagem para já. A equipa de Porto procura a primeira vitória nas competições europeias esta temporada. Vai terminar o jogo. O árbitro a não dar nenhuma compensação, também não havia motivos para isso. Intervalo no estádio das Antas, altura também de fazermos aqui uma pausa. Voltamos de a pouco para ver a segunda parte deste Porto 0, Partizan 0. Fique por aí, até já. A segunda parte do encontro. Vão calmamente os responsáveis da equipa do Partizan para o banco e vai ter início a segunda parte, cerca de 20 minutos depois do início, do início previsto, digamos. Ou seja, o intervalo a ter aqui 40 minutos praticamente. Primeira posse de bola da segunda parte para a equipa do Partizan. Correm os jogadores nesta altura mais risco de lesões devido a esta paragem, António Fidalgo. Alguns correrão, mas como o Miguel Corrão teve a oportunidade de dizer, as equipas, embora no balneário, faziam com certeza exercícios de aquecimento ou de não arrefecimento, se assim se pode dizer, alongamentos também. Estas equipas bastante experientes, jogadores muito maduros, sabendo de antemão o risco que podem ocorrer de não aquecer bem, terão com certeza feito os exercícios adequados. Há sempre um risco, claro, mas penso que será menor. Liev, Illich, recuperação de Paredes, mas não completa porque a posse de bola vai continuar no Partizan. Jeremic, lateral esquerdo, dois laterais fortes desta equipa do Partizan. Dois laterais ofensivos, principalmente nos jogos em casa. Dois laterais jovens. Uma equipa muito interessante, esta equipa jugoslava. Ivic. Conseguir fugir a esquerdinha. Dois homens na área. Luísio. Insiste o Partizan, mas sem êxito. E numa primeira vista geral sobre o que está acontecendo nesta segunda parte, não há de facto substituições e parece-me que também não há modificações na forma em que os jogadores se dispunham em campo durante a primeira parte. Pena. Excelente pormenor de Pena. Drulovic. Estava distraído Drulovic. Esquerdinha a tentar servir Pena. Pena é um estilo de avançado que dá trabalho a mais do que um defesa, porque ele mexe-se muito, é um jogador que luta muito pela recuperação de bola e que tem muito boa técnica também. E aí está a prova disso. Menor de Pena. Além do trabalho que dá aos adversários, também abre espaços de penetração para os colegas de equipa. Já que arrasta sempre dois defesas consigo. E os jogadores suplentes do Futebol Clube Porto iniciam agora os tais exercícios de aquecimento. Cavido. Illich segurou de primeira. Agora já tinha parado de chover, não é, Miguel Torrão? Exato, agora não chove. E os jogadores de Porto que fazem aquecimento são o defesa Ricardo Silva, o médio defensivo Paulinho Santos, também mais dois médios, Pavlin e Alenichev. Mas houve agora um contratempo, o quarto árbitro apenas permite que 3 façam esses exercícios de aquecimento. Pois é, eu ia referir ainda aos nomes de Cândido Costa e de Pizzi, mas também me estava a soar estranho porque nas competições europeias só é permitido 3 jogadores em aquecimento. Pizzi, Alenichev e Pavlin são os 3 eleitos por Fernando Santos para realizarem os exercícios de aquecimento. 2 médios, um ponta de lança. Eco, ainda a salvar a posse de bola. Esquerdinha. Cheinho. Boa jogada do Porto. Drulovic tem 3 homens na área. Pena a tentar surgir. Capuz também esquerdinha. Por pouco não chega para marcar. Ficava de frente para a baliza em boa situação Esquerdinha. Quando utiliza a velocidade pelas faixas laterais, o Porto é perigoso. Aí está Capucho. Ainda Deco para tentar ficar com a sobra.
E a viver momentos de alguma aflição a defesa de Partizan. Foi jogada muito bonita, mas os nossos espectadores mais atentos terão com certeza notado a forma espetacular como Drulovic colocou a bola na área. Capucho, secretário, Capucho. Eco agora a entregar mal para o ataque. Pressão de Capucho. Costa, com falta diz o árbitro. E aí voltamos a lembrar que o Jorge Costa tem um cartão amarelo. Terá que ter cuidados extras na defesa do Futebol Clube do Porto. Razovic a jogar com Trobok. Razovic para trás, Gerazimovski. É a opção. Razovic. Juliai. Deco encostar, mas a não conseguir travar. Satya Ilic. Iliev. Cheinho bem. A atrasar o ataque do Partizan. Nesta altura chega também a informação de que ficou pelo caminho uma equipa portuguesa na Taça UEFA. O Benfica empata 2 com o Almstad em casa. Temos para já 50% de aproveitamento na Taça UEFA. O Boa Vista a seguir em frente. O Benfica a ser eliminado. Começam os aplausos para o secretário. Ilic. Iliev na área. Jorge Costa com a ponta da bota a impedir o passe que podia ser perigoso. Pena a dar uma ajuda. Muito bem, Pena. Em zonas muito avançadas. Ele que é o médio mais defensivo da equipa do Partizan. O Partizan tem que arriscar, está em desvantagem na eliminatória, mas este é um resultado muito perigoso para o Porto. Ivic a colocar na área. A acertar em cheio. Levou a pior, secretário. Exatamente. Falha a interseção, o jogador do Partizan. O secretário terá ficado sem sentidos momentaneamente. Com muita potência a bola na cara de Carlos Secretário. E por cima molhada. Aumentar o peso. Mas parece que há pelo menos indicações de Secretário nesta altura. Poderá recuperar e ele está naturalmente abalado por este lance. Aí está a repetição. Há uma tentativa de desvio por parte do jogador do Partizan. Atente-se agora na imagem. Falha e exato. A bola bate na cara de Carlos Secretário. Não há ferimento, não há sangue. E parece também que ia recuperar completamente. Secretário. E entra o lateral direito do Porto. Sim, e desportiva esta atitude do Partizan, oferecer de novo a posse de bola ao Porto. Secretário a falhar ali a intervenção, pelo menos a não fazer da forma que certamente queria. E aqui está Aloísio. Do lado do Porto, lembro que estão a aquecer 3 jogadores. Pena. Pode desmarcar Drulovic. Excelente Pena para Drulovic. Ainda a intervenção de Sirkovic. Drulovic procurava o segundo posto onde estava Capucho e ganha um canto. É o 9º para a equipa do Porto. A intenção de Drulovic era boa, mas o passe não foi tenso. Demorou muito tempo a chegar. Foi um passe bombeado.
mas apesar do grande conhecimento que já temos todos da capacidade do Drulovic, não deixa de impressionar a facilidade com que o jogador coloca a bola na área, seja ao posto mais próximo ou ao posto mais afastado. Não acerta sempre, como é lógico. Canto para Drulovic. É o 9º para a equipa do Porto. E agora o 10º. Esmagadora a vantagem do Porto nos pontapés de canto. 10-0. Este foi marcado ao posto mais próximo, ao primeiro posto. Talvez mude agora Drulovic. Muito movimento na área do Partizan. Contra-ataque Partizan, 2 contra 1, pode ser muito perigoso. Jorge Costa tem um cartão amarelo. Vai Iliev, pode marcar Partizan, Vshirikov. E desespero no banco do Partizan, Miguel Torrão. Exato, o técnico do Partizan levou as mãos à cabeça com este falhanço. Miguel, houve uma precipitação clara de Rankovic. Poderia ter feito mais. Uma entrada completamente fora de tempo do Carlos Secretário a possibilitar este contra-ataque perigosíssimo da equipa do Partizan. Bola na área do Porto. Vamos ver se este lance não intranquiliza a equipa do Porto. Puxa para Drulovic. Rankovic, que regressou hoje à equipa, ele esteve fora nos 2 jogos do Partizan para o campeonato da Jugoslávia. 2 jogos que mediaram a primeira mão e esta segunda. Aliás, penso que não errarei se dizer que ele se lesionou precisamente no jogo da primeira volta. Ele saiu a poucos minutos do fim, já na segunda parte. Dividem-se os assobios e os incentivos. Fernando Santos, esse bate palmas à equipa. É uma situação difícil de gerir para qualquer dos responsáveis técnicos. E vemos Fernando Santos. É importante para o Futebol Porto fazer um gol, mas nesta altura, muito importante, ou mais importante, se quiser, será não sofrer. Aqui vemos o lance em que Rankovic foi rápido, também Jorge Costa. Ele é aqui ultrapassado, ele não podia sequer arriscar a falta. E depois rápido ainda, a quase obrigar Rankovic a ajustar daquela posição, porque Jorge Costa ia chegar a tempo de poder incomodar ainda mais Rankovic. Então, a ação meritória também de Jorge Costa naquela situação. Drulovic. Puxo. Pena pelo meio. A bola não foi para nenhum dos 2 jogadores. Ainda Pena a salvar a situação. Pena. Estou pelo remate. É compreensível esta opção de Pena. Estava numa situação de certa forma privilegiada, embora longe da baliza. Não tinha companheiros por perto para receber um possível passe, optou por rematar. 8 remates para o Porto, metade para o Partizan. Cheinho ainda em luta com Troboc, melhor Troboc. Pena. Capucho. A entrega de Deco. Miguel Torrão, há alguns sinais de substituição para breve no Futebol Clube do Porto? Não, para já não. Mas nem tudo está bem, principalmente na forma como os jogadores do Futebol Clube do Porto vão gerindo a posse da bola. Vão a perdê-la rápido demais. Anda a seguir o jogo o árbitro. Rankovic. Illich para a área. Esquerdinha. Está a ganhar espaço no campo. A equipa de Partizan está cada vez a jogar mais à frente. Poderá ser importante para o Porto um jogador tipo Alenichev para colocar a bola nos espaços nos 3 avançados. É como eu disse há pouco, Rui Cerqueira. A situação do treinador de Futebol Clube do Porto neste momento não é nada agradável. Sofrendo o golo, toda a gente com certeza criticará o técnico. Se esta estratégia resultar e no contra-ataque do Futebol Clube do Porto marcar, será louvado. O Fernando Santos prepara-se efetivamente para descer. Eu penso que terá que ser a nível do meio campo, naquela zona do terreno,
E Fernando Santos manda intensificar o aquecimento ao Lenichev. Pena. Porto à procura de golo. Deco. Deco não está muito feliz no jogo de hoje. Exatamente. Principalmente nesta segunda parte. Portanto, não estranhará a saída. Não se Mas lá está estranhará. agora um passe, lá está Deco, que podia ter sido um bom passe. Capuz tinha espaço, Deco não conseguiu acertar. Concluindo a minha análise, não se estranhará a saída de Deco e a entrada de Alenichev, jogadores com características muito semelhantes. Talvez por isso, por essas características serem tão iguais, a dificuldade em Fernando Santos criar uma estratégia em que os dois jogadores caibam no mesmo 11. Neste preciso momento, Fernando Santos dá indicações a Lenichev. O jogador vai despir neste momento o fato de treino e prepara-se para entrar. Vamos ver se a opção será a troca de criativo por criativo, ou seja, Deco por Alenichev, ou de um jogador menos criativo, Cheinho por Alenichev. Parecem-me as duas soluções mais prováveis, sendo que a Cheinho será a que tem maiores hipóteses. Eu vou mais pelo Deco, com certeza. Aquela consistência. Não querer correr risco. Exato. Nesta altura, penso que Fernando Santos não irá querer correr qualquer risco. Falta sobre Deco. Quarto de hora da segunda parte. 0-0 entre Porto e Partizan. É o Deco quem vai sair. Troca de médio criativo no Futebol Clube do Porto. Brulovic. Pena. Capuz pode ficar de frente para a baliza, mas o guarda-redes resolveu o lance. Pareceu-me Carlos Paredes. Carlos Paredes, exatamente. Capuz também lá estava, mas um pouco mais longe da bola. Paulinho Santos, que estava sentado no banco de suplentes, foi também chamado para iniciar os exercícios de aquecimento. Terá a ver com o estado secretário. O secretário, depois daquela bolada, pareceu-me afetado. A partir daí, não conseguiu jogar da mesma forma. Primeira substituição no jogo, 16 minutos na segunda parte. Entra Lenichev, sai Deco. E está alguns assobios, alguns aplausos. Neste caso, claramente mais aplausos. Há pouco, sim. Há pouco, numa fase de instabilidade, principalmente na zona defensiva, aí adeptos claramente divididos. Sim, falta saber para quem eram os aplausos, os assobios. Para o treinador, para o jogador, os aplausos, não tenho dúvida que muitos deles seriam também para o jogador que sai. É normal, é usual. Puxo. O Deco não terá ficado muito satisfeito com esta substituição, uma vez que se dirige para os balneários e não fica até ao final do encontro no banco de suplentes. Tenta sair a jogar a equipa do Partizan. Elites, 3-3 no contra-ataque do Partizan. Cheinho em recuperação. Muito bem, Cheinho. É uma das razões porque eu optei pela substituição de Deco. Esta exatamente, a capacidade de recuperação de bola, sim. Embora em termos de criatividade, sem dúvida que Deco dá outra performance ao futebol, ao jogo praticado pela equipe. Constantes indicações de Fernando Santos, conforme podemos ver na imagem. Muito mais ativo nesta segunda parte, Miguel Torrado. A pedir, como tinha acontecido também no início da primeira parte, calma à equipa do Futebol Clube do Porto. Este pedido de calma não é dizer aos jogadores para serem mais lentos, é para serem mais tranquilos. Mais tranquilidade. Uliai. Cheinho. A sobra para Lenichev. Pena. Brulovic. Porto demora em colocar mais jogadores à frente da linha da bola. Paredes e Cheinho ficam muito atrás, os laterais não estão a apoiar. Agora aparece Esquerdinha, aí está, e surge logo o desequilíbrio. Capucho, Esquerdinha, bem jogado pelo Porto. Ainda Pena. Tentar cruzamento para Capucho. Illich, a não se deixar surpreender.
Este é o treinador de Partizan, Tumbakovic. Também se prepara para fazer uma alteração, uma vez que pede a um dos elementos que está no banco do Partizan para ir chamar um jogador. Falta saber quem é. Começa o diálogo de treinadores via substituições. Precisamente que o técnico do Partizan, com uma substituição, irá tentar tornar a equipa mais ofensiva. Este resultado, volto a lembrar, não serve à equipa jugoslava. Terá que começar a arriscar mais se não quiser sair da prova. Arriscando mais, talvez mais facilidades também para a equipa do Futebol Clube do Porto em termos de contra-ataque. Um jogador com as características de Deco serve perfeitamente uma estratégia desse género. Eu disse Deco para pena dizer. É o número 23, Pekovic. Pekovic é um jogador que atua sobre a esquerda. Lançamento para o Partizan. Partizan que deve manter o domínio em termos de posse de bola que já trazia da primeira parte. Mas curiosa a reação de Pena, com os braços dizendo aos colegas de equipa para subirem no terreno. Mas nesta altura é ele que recua para acompanhar a subida do lateral esquerdo, Jeremic. Aí está, Fernando Santos também gesticula dizendo aos jogadores do Futebol Porto para pressionar a mais o adversário que tem a posse da bola. Na equipa do Partizan é Rankovic quem vai sair. Aí está o jogador que atua sobre o lado esquerdo, Pekovic, vai para o lugar de Rankovic, que é o extremo esquerdo da equipa. Capucho. As linhas de passe não abundam. Secretário. A comprometer Secretário, bola nas costas do lateral direito do Porto, Rankovic. 2 homens na área. Rankovic opta pelo remate, Ovchinikov. Vou-me repetir, mas volto a dizer o que disse há minutos atrás. Parece-me que depois de ter apanhado com a bola, o secretário baixou a qualidade do jogo, baixou em termos de segurança defensiva, já por 2 ou 3 vezes que ia comprometendo. E essa segurança defensiva obriga Fernando Santos a pedir à equipa que suba no terreno. Pena a romper. Capucho. Alenitchev por pouco não ficou com a posse de bola. Bem, Gerasimovic. Uma falta de Cheinho. Rankovic sai porque certamente não terá ainda força física para aguentar todo o jogo. Já o disse Miguel Torrão, ele veio de uma lesão. Possível contra-ataque do Porto. Pena entre vários adversários. Contra-ataque pouco apoiado pelo Futebol Clube do Porto. Jogadores em linhas muito recuadas ainda. Secretário. Alenitchev. Jorge Costa. E o futebol do Futebol Clube do Porto transformado com a entrada da Alenitchev. Deco muitas vezes recorria ao passe longo para tentar chegar à baliza do adversário. Agora, Ser reatado o jogo, eu tenho aqui comigo o novo Reinaldo Teles, o que de facto se está a passar aqui no Partizan. Onde é a avaria, o que sei agora pelo nosso engenheiro é que a avaria é fora, não é no exterior. O que é que acontece? Quando lá fora pode demorar segundos, aqui temos que deixar a arrefecer a nossa central. Mas agora penso que os técnicos estão lá com 2 engenheiros, com ligar os jogadores. Penso que não vai voltar a acontecer e espero bem que não. De qualquer forma, o Porto está preparado para estas situações. Claro, infelizmente não deviam de acontecer, que já devia ter terminado o jogo, mas isto é o futebol, é isto. Antes não tivesse acontecido, mas aconteceu. Só que é uma avaria que não temos culpa, é no exterior, não é cá dentro, bastante. Ficam então as explicações do porquê destas 2 falhas de energia no Futebol Clube do Porto, Partizan. Para já ainda as equipas no interior dos balneários. Creio que o árbitro vai regressar daí a pouco para ver de novo se há condições. É o que acontece neste momento. Diretamente do jogo. Vamos vendo algumas imagens a propósito daquilo que foi acontecendo até agora. Poucas ocasiões de perigo, num jogo muito tático, um jogo também de muitos nervos de um lado e de outro. E as perspectivas das 2 equipas ainda seguirem em frente. O Porto leva vantagem desde o apito inicial. 1-1 fora de casa, vai valendo o gol marcado por Pena em Belgrado no último minuto.
That's ok, diz o árbitro holandês. O jogo vai então reatar-se dentro de momentos. Esperemos que sim, então que esse ok seja definitivo e que o jogo possa terminar, e diria de uma só vez. António Fidalgo, agora será ainda mais problemático para os jogadores, porque se no intervalo eles já estavam num tempo de pausa e depois se foram adaptando gradualmente, aqui estavam no limite de esforço, portanto, no limite das energias, e agora vão ter que regressar e vão certamente aí acusar muito mais em termos de ritmo de jogo. Sim. Vamos ver quem é que é mais penalizado. As duas equipas serão certamente penalizadas com esta segunda interrupção, não tenho dúvidas disso. É de facto uma curiosidade extra, vermos ou tentarmos se alguma das equipas é mais ou menos afetada pelo que aconteceu. Será preciso uma grande força física e psicológica de todos os intervenientes neste jogo para reatarem, para recomeçarem o jogo. Jogo que agora deverá ser reatado com uma bola atirada pelo árbitro ao solo, e depois, então, quem conquistar essa posse de bola seguirá em jogo. Estávamos a cerca de 22 minutos do fim do jogo, estávamos a meio da segunda parte, 0-0 entre Futebol Clube do Porto e Partizan. Continuam a aquecer os excelentes do Porto. Aqui uma imagem curiosa. Regressa a equipa do Futebol Clube do Porto. Estavam a fazer aquecimento o Paulinho, o Kevin Costa com dois apanha-bolas, sob as indicações do professor Vítor Frade, ou seja, um aquecimento que inclui aqui também os apanha-bolas, é um pouco também de aliviar da pressão, digamos, porque tudo isto vai gerando cada vez mais pressão psicológica. Mais ansiedade nos jogadores. Os jogadores normalmente depois do apito libertam alguma ansiedade, alguma pressão, só que os apitos para começar o jogo estão a ser demasiados. Há alguns sorrisos na cara dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Vamos lá ver se é desta que o jogo chega ao fim. Regresso do árbitro da equipa de Porto e logo de seguida, certamente, do Partizan também. As equipas entram pela terceira vez em campo. Entraram no início do jogo, entraram muito tarde para a segunda parte, cerca de 40 minutos depois do fim do primeiro tempo, e agora entram pela terceira vez no relevado. 3 mais 3,5, com um ameaço de entrar no tempo certo. Um jogo dividido em 3 partes. E Fernando Santos está a indicar ao árbitro que vai fazer uma alteração. Paulinho Santos. Cheinho continua, terá saído Paredes. Secretário está em campo. Eu fui aventando essa hipótese. Não, Paredes também está. Fui aventando a hipótese de Paulinho Santos entrar para o lugar de secretário, Rui, durante esta segunda parte. Face à menor prestação de Carlos Secretário durante esse período de tempo. Vamos então tentar confirmar quem saiu na equipa do Futebol Clube do Porto. Foi secretário. Confirma-se então essa informação em definitivo. Secretário a sair, dando lugar a Paulinho, que irá certamente para o lado direito da defesa. Sim. Uma troca direta. Também não surpreende ninguém. Quem esteve com atenção a este jogo, com certeza que compreende e aceita perfeitamente esta opção deste homem, do outro, Fernando Santos, este o que entrou, Paulinho. E aí está, o jogo vai ser reatado com uma bola ao solo atirada pelo árbitro. Lançamento para o Partizan. Falta de Paredes, tocou a bola com o braço. O árbitro diz que é mais atrás, agora um preciosismo. E se esta paragem não arrefeceu os jogadores, Miguel, os espectadores, esses arrefeceram completamente. Não se ouve nada no Estado das Antas. Nesta altura, algumas dificuldades para ouvir também Miguel Torrão.
Eu dizia que durante este compasso de espera houve mesmo alguns adeptos que abandonaram o Estádio das Antas. Também parece ver isso, pelo menos a Superior Sul, onde costumam estar os sócios do Futebol Clube do Porto, está um pouco mais despida. Bola na zona defensiva do Partizan. Está os jogadores de uma forma mais lenta, procurando de novo o ritmo certo para o jogo. Estas quebras de ritmo são notórias na atividade dos jogadores depois do reinício. Ataque do Partizan. Iliev. Ponta de lança, de esquerda para a esquerda. Estão vários homens na área do Porto. Excelente pormenor de Iliev. E Ovchinnikov a defender com relativa facilidade, mas a surgir ali um cabeceamento quase livre de oposição de Ivic. Quase, disseste bem, porque se não tivesse oposição as dificuldades de Ovchinnikov seriam bem maiores. Há um termo na gíria futebolística que se pode empregar nestes lances. Se não cortares a bola, pelo menos atrapalha quem a consegue alcançar. Foi isso que aconteceu. Porto a colocar agora 10 homens praticamente atrás da linha da bola, apenas pena a ficar para a frente. Aí está, foi Esquerdinha que foi lá atrapalhar. Ataque do Partizan, Jorge Costa agora, bem, Esquerdinha. Mas o ritmo é completamente diferente daquele que se vinha jogando. Demorará ainda algum tempo. A segunda parte leva nesta altura cerca de 26 minutos. Confesso também que agora tenho que fazer algumas contas porque não parei o cronómetro na altura em que o jogo foi interrompido. De qualquer forma, 26 minutos na segunda parte. Aqui vemos o lance que terminou com a cabeçada, o cabeceamento de Ivic. Mas providencial aquele toque de Esquerdinha que de certa forma desequilibrou o adversário. Iliev. Está a aumentar gradualmente a pressão do Partizan sobre o Futebol Clube do Porto. Pouco Alenichev caiu, depois teve que ir à sobra e fez falta. Já está. Não está a saber, Fernando Santos. Na equipa do Porto. Livre para Ivic. Sem perigo para o Ovchinnikov. Ambiente morno. Agora voltam os adeptos do Porto a incitar a equipa azul e branca. 0-0 entre Porto e Partizan. Num jogo que tem sido uma autêntica odisseia. Já começou há mais de 2 horas, ainda não terminou. Guliai. Jorge Costa. A não conseguir segurar a posse de bola, a não conseguir trocar passes. Lunichev agora com sorte no ressalto. Paredes. Cheinho, o Porto tem ainda uma substituição para fazer. Cheinho para Pena. Bom pormenor para Capucho. Ainda a tentar dividir Capucho para Pena. Está isolado, mas é fora de jogo. Era uma oportunidade claríssima fora de jogo. Protestam os elementos do Porto. Vamos ver. Eu confesso, fiquei com a sensação que estaria deslocado. Vamos ver. Deslocado. Fora de jogo de Pena. Sim. Não é por muito, Não é por muito, mas ainda por cima está num plano mais próximo do árbitro assistente. Não hesitou, assinalou fora de jogo. O árbitro manda a seguir, diz que não houve nada. Paredes a sofrer uma gravata, o árbitro diz que não foi nada. Vamos ver este lance. Claro que foi. Não terá sido suficiente para tanto espetáculo dado por Paredes, mas foi na cara do árbitro. Jorge Costa ter-se precipitado a tirar a bola para fora. Ele pensou que o árbitro iria mostrar o amarelo ao jogador de Partizan, mas o árbitro não fez isso. Nem falta marcou. Paredes a falhar o pontapé. Uma conclusão já dá para tirar sobre a interrupção, a última interrupção.
Quem parece mais abalado com o facto parece efetivamente o Futebol Clube do Porto. Jeremic. Iliev. Bom pormenor de Iliev. A equipa do Partizan com perigo junto da baliza de Porto. Aloísio. E Esquerdinha mais uma vez a impedir que o jogador do Partizan cabeceasse à vontade. Regressa também a chuva ao estádio das Antas. Muitas dificuldades do Porto neste encontro com o Partizan. Cheinho. Tem à direita Alenichev. O passe é bom de Cheinho. Capuz para a frente. Alenichev errou o passe. Quase nada sai bem ao jogador do Futebol Clube do Porto. Precipitação nítida, clara de Alenichev. Deveria e poderia, tinha condições para fazer, ter segurado a bola. Capucho. Contra-ataque do Porto. À direita Alenichev. Pode criar perigo o Porto. Alenichev está em jogo. Pena. Quase chegava, mas esteve muito bem o central. Gerazimovski a evitar, ou melhor, Razovic, a evitar que o Porto pudesse chegar ao golo. Do passe era excelente de Alenichev para Pena. Posição legal de Alenichev. Claramente, bem o árbitro assistente. Alenichev. Agora foi o Aloísio que subiu. Ficou o Jorge Costa. Sacudiu finalmente a pressão do Partizan. Com a intervenção de Esquerdinha. Mais uma vez. O árbitro dar nesta situação lançamento ao Partizan. Estamos nesta altura com meia hora na segunda parte. Quarto de hora para que esta eliminatória seja decidida, a menos que ambas as equipas marquem um gol neste quarto de hora e tenha que haver ainda prolongamento. Pena. Alenichev entrega mal. Infeliz no passe a Alenichev. Sim, sempre tenta jogar de primeira, Alenichev falha. É preciso que você chamar a atenção ao jogador, dizendo para dominar a bola primeiro. Nestas duas situações tinha espaço para tal. Esquerdinha, bem para Capucho. A fugir de Drulovic. Passe de Capucho para Drulovic. Pode ser muito perigoso este ataque do Porto. Pena ao segundo posto. Drulovic a optar pelo remate. Um par de situações de contra-ataque do Porto agora com espaço, porque o Partizan está a arriscar mais. Foi uma opção de recurso esta tentativa de remate de Drulovic perante a proximidade do adversário. Vamos ver na repetição. Uma linha de passe completamente cortada para o único jogador do Futebol Clube do Porto que podia ser servido, que era Pena. Todos os outros estavam numa situação não privilegiada para receber uma tentativa de passe do Drulovic. Lísio. Pena. Operação de Sirkovic. Capucho. Vem o Porto agora a pressionar mais longe do meio campo. E terá que o fazer forçosamente. Não poderá consentir que o Partizan suba no terreno como vinha acontecendo depois desta sacudir de pressão. Lá vai Capucho. Esquerdinha está sobre a esquerda. Pena, bom pormenor de Pena. Alenichev, Capucho. Pode ser perigoso e foi o remate de Capucho. Mas não acertou na baliza. A libertar-se um pouco agora ao Porto, a jogar bem nos espaços. Há mais espaço para que ela aconteça, já que são muitos os jogadores do Partizan, muitos, 3, 4, que já não vêm atrás compensar, já não apenas limitam a tarefas ofensivas, já não se preocupam com as tarefas defensivas. Cheinho a falhar, mais uma intervenção. Queixa-se da luz, sim. Pena. Muito bem, Pena em quase todas as situações. O melhor jogador de Porto, claramente, Pena. Aí vai ele. Agora adiantou um pouco mais a bola. Ainda a evitar o canto. O pontapé de baliza. Bem, Pena. Mas estava atento o segundo defesa da equipa do Partizan. Muito lutador, Pena. Inteligente também na forma como segurou a posse da bola. É o jogador mais sereno, aparentemente.
Do lado do Porto aquecem ainda Pavlin e Pizzi, creio, Miguel Terrão. Mais Pizzi. Pavlin está atento ao jogo, mas são os dois jogadores do Futebol Clube Porto que ainda fazem exercícios de aquecimento. Esquerdinha a acompanhar o movimento do extremo do Partizan, falta de Alenichev. Iliai, Ivic. Vemos ainda a repetição do lance de há pouco com Pena. Bola outra vez a sobrevoar a área do Porto. Jeremic. Feito Paulinho, Jainho. Capucho, 2-2 no contra-ataque. Já estão a recuperar os jogadores do Partizan. Capucho, bom pormenor. Era para Pena, caiu sem falta, diz o árbitro holandês. E a pouco, segunda alteração na equipa de Partizan. Vimos o treinador a dar indicações a Vukic. Irá arriscar tudo por tudo. E o Bisa Tumbakovic, o treinador do Partizan, fora de jogo agora de Pekovic. Do lado do Porto, Fernando Santos pede atenção especial ao número 8 e ao número 22 do Partizan. 22 é o organizador. Cheinho e Paredes fazer essa função, com essa função. Sai em defesa direito, Sivkovic. Entra Rui, número 10. Vukic. Com outra missão, certamente. Vukic é um médio ofensivo, é um médio centro. Tem um excelente remate. Quem recuou um pouco no terreno foi o número 8, Trobok. Pena. A ser travado, livre para o Porto. Esquerdinha e Paredes, candidatos a baterem este livre. Esquerdinha é o primeiro a chegar à bola. Está outra vez agarrado Pena. Grandes dificuldades na defesa do Partizan. Pena dá trabalho a quase todos os defesas do Partizan. Não é um avançado estático. Porto à procura de gol que dê alguma tranquilidade à equipa. Já lá estão os dois que te referiste, Luís Ricardo. Mas parece ser Esquerdinha quem vai contar o livro. Carlos Paredes também está. Possibilidade do Porto poder atirar à baliza. É Esquerdinha contra a barreira. Ainda Esquerdinha. Não conseguiu ultrapassar o muro formado pelos jogadores do Partizan de Belgrado. Mais um lançamento para o Porto. Paulinho. Não estava em sintonia com Capucho. Capucho fez um movimento para dentro. Paulinho atirou para junto à linha de fundo. Capucho, víamos ali há pouco na imagem a reclamar o lançamento de Paulinho. Capucho fez aqui falta, o árbitro assinou. Mas nota-se que esta primeira linha de homens de Porto está bem mais à frente. Portanto, a pressionar mais longe da área. Agora um falhanço de Aloísio. Dois homens do Partizan na área. Paredes. Falta sobre Jorge Costa. Sobre Paredes. Paredes não ficou nada Paredes, bem neste exatamente. lance. Número 5, Paredes. Era bem visível na imagem, Miguel. Que era E aqui o Carlos vemos Paredes. a repetição. Braço. Vamos ver agora. Vai atingir a cabeça do... E a cabeça, E a cabeça também. também. Com A cabeça cabeça. também. Levou a pior o jogador do Porto. E ainda levou com o adversário em cima. O que aconteceu a Paredes. Vão poder seguir em jogo os dois elementos, um do Porto e o outro do Partizan. Paredes e Pekovic. Aqui vemos Pavlin a fazer aquecimento, também Pizzi está numa zona próxima. Regresso dos dois jogadores, Paredes e Pekovic.
Cerca de 7 minutos para a placa de compensação. 0-0 entre Porto e Partizan. Os longos 7 minutos para os simpatizantes e para os associados da equipa do Futebol Clube do Porto. Está o Partizan com mais tempo de posse de bola do que o Futebol Clube do Porto. Paredes. Sem falta, a intervenção que considera o árbitro. Luísio. Falha a intervenção ao Ovchinnikov. Mas agora tem tempo para retificar. Parece que o medo de poder sofrer um golo atulhar um pouco os movimentos dos jogadores de Porto. Aqui o Ovchinnikov foi traído por um salto de bola, uma irregularidade relevada. Muitas vezes acontece exatamente isso, o que aconteceu, exatamente isto que aconteceu ao Ovchinnikov. Espectadores menos atentos criticam o jogador. O nosso realizador, muito atento, justificou a falha do Ovchinnikov. Pena. Pontapé de baliza para o Partizan, perante os protestos dos adeptos do Porto. E do próprio Pena. E do Pena também. O último a tocar é Pena. Paulinho a fazer falta sobre o Pekovic. Livre para o Partizan. 5 minutos para ser indicado o tempo de compensação. 0-0 entre Porto e Partizan. Continua em aberto a eliminatória. Vantagem do Porto. Era livre para o Partizan, que não pareceu existir. O árbitro holandês diz que foi Capucho. Exato. A falta é assinalada a Capucho. Mas toca na bola, única e exclusivamente na bola, Capucho. O árbitro, que normalmente tem estado a analisar bem os lances, terá falhado neste. É muito longe da baliza de Ovchinnikov este livre, mas Ivic atira muito bem e Duliei também. O estado do terreno também favorece a quem marca. Carreira de 3+1, porque estão 3 jogadores juntos, mais um destacado. Ivic, um desvio e Jorge Costa. Falta de Drulovic. Sim, agora pareceu que Drulovic cometeu falta. Protesta. Muito intenso este jogo. Falando de sentimentos, ansiedade por parte das duas equipas. Paredes. Capucho a passar. Contra-ataque do Porto. Capucho. Ninguém acompanha Capucho praticamente. Não tem linha de espaço, Capucho. Ainda a tentar chegar. Perder a bola para Duliei a fazer falta. Terá sido mal menor. Capucho também não tinha grandes linhas de espaço. Sim, talvez fosse preferível tentar guardar a bola, tentar fazer-se à falta. Para os adeptos do Porto, enervam-se com o árbitro, Miguel Correia. Exato, porque houve ali uma reação do jogador do Partizan com Pena e os adeptos não gostaram. Lançamento para Porto. Está uma atitude agressiva. Nervos à flor da Pena a pele. passar ao lado da situação. Jogadores com uma grande pressão, uma grande carga nervosa. Ataque do Partizan. Livre contra o Futebol do Porto. Protestos e muito no Estádio das Santas. Houve contacto do Luísio, mas não me pareceu, sinceramente, um contacto suficiente para derrubar o adversário. Mas quem não tem razão parece que sou eu. Ali o contacto e o jogador Partizan cai depois do contacto, um pouco depois, mas há realmente contacto de Luísio. Livre com o Partizan, colocar 7 jogadores na área do Porto. Nesta altura, muita pressão. Livre, mal marcado pelo homem do Partizan. É visível o estado de ansiedade na expressão de Fernando Santos e dos elementos do banco do Porto. Estamos a aproximar-nos dos
segundos, 45 minutos. E era isso que ansiava saber o Banco do Futebol Clube do Porto. O árbitro auxiliar disse que eram 3 minutos, talvez 4, devido ao desconto. Porto ainda com uma substituição para fazer. Agora o importante é manter a bola longe da baliza de Ovchinnikov. E manter a posse da bola, não o que fez agora Paredes. Pena conseguir recuperar esta bola. Drulovic, Pena na área. Drulovic com algum espaço. Opta pelo remate e o golo! O Porto praticamente a resolver a eliminatória. Com sorte de Drulovic. O remate com desvio para a própria baliza. Praticamente sobre a hora o Porto marca. Drulovic a meias com a defesa a fazer 1-0 para o Porto. Como é curioso o futebol. O futebol é paixão exatamente por situações destas. Não pela felicidade do Drulovic só, mas pela análise que eu estava a fazer do lance. O presidente Carlos Pereira não deve fazer aquilo. Despejou positivamente a bola para o meio campo contrário e desse lance resulta isto. O golo do Futebol Clube do Porto e com certeza a passagem à vitória seguinte. Vai ter sido Razovic a tocar a bola na própria baliza. Não é muito fácil ver o número dos jogadores do Partizan. Porto agora com tudo para seguir em frente. Pouco tempo para o fim, 1-0. Vamos mesmo sobre a hora. Depois vai ser levantada a placa de compensação e no Partizan à procura de chegar a uma situação de prolongamento. A placa de compensação que vai ter o número 3, ou seja, mais 3 minutos para além da hora do jogo. Pontapé de canto ainda para o Partizan. O primeiro canto do desafio para o Partizan. Porto já teve 11. Vemos o golo do Futebol Clube do Porto. Ainda não foi levantada a placa de compensação, creio. Não. Canto batido e um remate perigoso do Partizan. É uma das melhores situações de golo, inclusive da equipe jugoslava. Não sabia nada da conveniente. Agora sim, 3 minutos para terminar a partida. Este jogo já teve tempo mais que suficiente. Este jogo praticamente vai terminar já no dia 29 de setembro. Não necessita, mesmo sobre a meia-noite. não necessita claramente de prolongamento. Dia que o Porto conhece o novo adversário na UEFA, se este resultado se mantiver. É amanhã o sorteio. Mais aqui de casa. Daqui a pouco estamos então no novo dia. Mas já ainda a Partizan em busca da igualdade, que possa dar um prolongamento. O Porto em vantagem. Gol marcado há 2 minutos atrás. O Lopes fez o remate. Razovic desviou para a própria baliza. O Porto prestes a comemorar os 107 anos com uma vitória que será a confirmar-se a primeira em termos de competições europeias esta temporada, depois de 2 empates e uma derrota. Ainda o Partizan. Jorge Costa. Vou jogar com calma, Jorge Costa. Paulinho. E agora também ali Paulinho fez mal em despejar a bola para a frente, porque já errei uma vez, não quero errar outra. Considera agora a falta do jogador do Partizan sobre o Pena. Últimos minutos intensíssimos. Esquerdinha em cores de cabeça. Drulovic. Drulovic, um jugoslavo, a fazer uma desfeita aos compatriotas, mas ele defende as cores do Porto. Mais uma falta, mais uma bola para a área. Muita ansiedade nas bancadas e também no banco do Futebol Clube do Porto. Poderá ser a última situação que o Partizan tem para poder chegar ainda à igualdade. A bola não saiu. Paulinho e Pekovic. Sacha Ilic. Pena numa zona defensiva. Grande trabalho fez este jogador do Porto. Excelente Pena, se fez falta. Melhor jogador do Porto em campo, sem dúvida. É atingido depois. Mas é uma forma. O Ilic, que depois também vai pedir desculpa. Sim, caiu, atingiu com o pé o Pena, mas fica a classe do jogador, a inteligência, já É envolvido, é Pena. Claramente a conquistar o coração dos adeptos do Porto. Exatamente. Volto a frisar a inteligência do jogador na forma como geriu a posse da bola, fazendo-se à falta aquilo que eu há pouco dizia sobre o Capuz. Devia ter feito exatamente
do mesmo. Fez agora aquilo. Vão fechando por antecipação os adeptos do Porto num jogo intensíssimo, António Fidalgo, e que, ao que tudo indica, vai colocar a segunda equipa portuguesa na segunda ronda da Taça UEFA. Sim, e que falta faz ao Futebol Clube do Porto, a passagem, ao futebol português, os 3 pontos para o ranking da UEFA. É um resultado, esta vitória do Futebol Clube do Porto, que surge depois de um lance feliz. Direi mesmo que o impacto neste jogo não escandalizaria perante a prestação do Partizan, mas deve-se essencialmente esta vitória do Futebol Clube do Porto, penso que já não vai repetir, à concentração, à estratégia e à tática do Futebol Clube do Porto para este jogo. Nunca permitiu grandes qualidades ofensivas do adversário. Partizan ainda, Jorge Costa. Não, já não vai, até porque agora é a tranquilidade dos jogadores desregulados e acabou. Festa dupla pelo aniversário e pela vitória do Futebol Clube do Porto. Este homem ajudou a decidir o jogo, Ljubinko Drulovic. E Fernando Santos tinha razão quando pedia tranquilidade e concentração aos jogadores. Só assim foi possível. Uma equipa muito forte, como foi bem demonstrado também aqui no Estádio das Antas, que é o Partizan de Belgrado. Os sinais de alegria são então dos adeptos do Porto e da equipa portista. Seguem em frente na Taça UEFA. Daqui a poucas horas, ou daqui a algumas horas, vai ser efetuado o sorteio. Ficamos por aqui em termos de transmissão direta, que foi longuíssimo. O jogo começou há 2h30. Vamos ainda ter tempo de rever o golo que ajudou a decidir a eliminatória. O empate 1-1 da primeira mão, se subsistisse o 0-0 neste segundo jogo, também dava a passagem ao Porto. Mas este golo, a meias entre Drulovic e Razovic, a resolver o encontro a favor do Futebol do Porto, foi praticamente no último minuto. Aí está, não foi, e aqui retifico, foi então o número 6, Gerazimovski, porque Razovic estava mais para trás. Agora deu para ver, foi o número 6 e não o número 2. Faço essa retificação, era difícil ver os números. Foi o número 6, Gerazimovski, quem deu uma ajuda a Drulovic na obtenção deste gol do Porto. Um jugoslavo de Porto a dar alegria aos portugueses. Saem do Estádio das Antas mais tristes os jugoslavos do Partizan. Foi um jogo muito intenso este entre Porto e Partizan. 2 interrupções por falta de energia pelo meio. No fim, sinais de alegria, como podemos ver aqui com os festejos do Futebol Clube do Porto. Vitória por 1-0. O Porto segue em frente na Taça UEFA. É também a partir do Estádio das Antas o final desta longa transmissão de futebol que começou no dia 28 e já vai no dia 29 de setembro. Fica então, continuo com a RTP1. Fico também com mais desporto.